Objeto 1. O Santo Sudário de Turim. Você já ouviu falar do pano que teria envolvido o corpo de Jesus após a crucificação? Esse pano existe até hoje e é conhecido como Santo Sudário de Turim, um tecido de linho com cerca de 4 metros de comprimento que guarda a marca de um homem que parece ter sido crucificado. O detalhe mais chocante é que a imagem não foi pintada nem desenhada, ela está impressa no tecido de um jeito que até hoje a ciência não conseguiu explicar completamente. Quando os estudiosos analisaram esse tecido com tecnologias modernas como raio-x e exames 3D, descobriram marcas de sangue e ferimentos que batem com a forma como Jesus foi descrito na Bíblia. Os sinais nos pulsos, cabeça, costas e pés batem exatamente com a narrativa da crucificação. Esse pano é guardado com muito cuidado na Itália e já passou por dezenas de exames científicos. O mais incrível é que a imagem que aparece no tecido mostra um homem com barba, coroa de espinhos, sinais de espancamento e perfurações nos punhos, ou seja, exatamente o que os evangelhos contam sobre a morte de Jesus. Muitos acreditam que é uma prova direta de que ele realmente viveu entre nós e morreu daquela forma. Apesar de existirem debates e até teorias dizendo que o sudário pode ser de outro tempo ou de outra pessoa, até hoje ninguém conseguiu recriar uma imagem parecida com aquela usando os métodos da época. Por isso, ele continua sendo um dos objetos mais enigmáticos e poderosos da história cristã. Os defensores do sudário acreditam que a própria energia da ressurreição teria deixado a imagem marcada no pano, como se fosse uma explosão de luz que gravou o corpo inteiro de Jesus naquele instante. Isso por si só já é um mistério que deixa muita gente sem palavras. Durante séculos o sudário foi guardado em segredo por nobres e líderes religiosos até que foi exibido publicamente no século XIV. Desde então ele é um dos objetos mais estudados do mundo e segue deixando dúvidas e certezas em quem acredita ou não na história bíblica. Hoje ele fica em Turim, na Itália, e é exibido raramente. Mesmo assim, milhões de pessoas vão até lá só para ver de perto esse pano que pode ter tocado o corpo do próprio Filho de Deus. Um detalhe curioso é que quando fazem exames no tecido encontram até vestígios de pólen de plantas que existiam apenas em Jerusalém na época de Cristo. Objeto 2. O prego da crucificação. Pouca gente sabe, mas um objeto encontrado dentro de uma tumba antiga em Jerusalém pode ser um dos pregos usados na crucificação de Jesus. Esses pregos são diferentes de pregos normais, são longos e enferrujados, mas o que chamou a atenção é que estavam dentro do túmulo de um sumo sacerdote da época de Cristo chamado Caifás. Caifás foi justamente o líder religioso que conspirou para que Jesus fosse entregue aos romanos e crucificado. O fato de encontrarem esses pregos dentro do túmulo dele fez muitos pesquisadores pensarem se aquilo não seriam relíquias guardadas por ele como uma lembrança da execução. Os pregos têm marcas que indicam que foram usados em ossos humanos e o material ainda carrega traços de madeira e sangue seco. Tudo isso foi analisado por cientistas que tentaram entender se seria possível confirmar que eles eram mesmo da crucificação. Um dos pontos que fortalece essa hipótese é que os pregos têm o tamanho exato dos usados na época da Roma antiga para crucificar pessoas. Eles são compridos e grossos para atravessar pulsos e tornozelos, como diz o relato bíblico sobre como Jesus foi preso na cruz. Pesquisadores que apoiam essa ideia dizem que as evidências não são só arqueológicas, mas também simbólicas. O fato de estar com Caifás e com marcas de uso real reforça muito a ligação com a crucificação de Jesus. Já os que duvidam dizem que poderia ser de qualquer outra execução, mas o contexto todo ainda levanta muitas perguntas. Outro detalhe interessante é que os testes de carbono feitos nesses pregos mostram que eles têm mais de 2000 anos, o que bate com o período em que Jesus teria sido crucificado. Essa precisão no tempo dá mais força à teoria de que eles podem mesmo ter perfurado o corpo dele. Mesmo sem uma confirmação 100% segura, esses pregos continuam sendo tratados como relíquias muito importantes e estão guardados em museus e centros de estudos especializados em arqueologia bíblica. A presença de sangue nos pregos até hoje mexe com quem acredita no poder espiritual dessas provas. Objeto 3. A Pedra do Sepulcro de Jesus. Outro objeto que muitos estudiosos apontam como uma prova da existência de Jesus é a Pedra do Sepulcro, onde ele teria sido colocado após a morte. Essa pedra faz parte de um túmulo esculpido na rocha que até hoje existe em Jerusalém e é visitado por milhares de fiéis todos os anos. O túmulo em questão é conhecido como Santo Sepulcro e está localizado em um ponto que muitos acreditam ser o exato local onde o corpo de Jesus foi enterrado depois da crucificação. Ele teria sido colocado ali envolto no sudário e com essa pedra fechando a entrada da tumba. A Bíblia conta que 3 dias depois a pedra foi removida e o túmulo apareceu vazio. O anjo teria dito às mulheres que foram visitar que Jesus havia ressuscitado. O fato de esse lugar ainda existir e ser preservado desde os primeiros séculos do cristianismo é algo que impressiona muita gente. Durante escavações arqueológicas nesse local foram encontrados vestígios de que o túmulo foi realmente usado naquela época, com sinais de uso funerário compatíveis com o costume judaico do primeiro século. Muitos arqueólogos respeitados consideram um local autêntico. A pedra que selava o túmulo ainda está presente lá embaixo numa parte protegida e reforçada do templo que foi construído ao redor do local. Com o tempo ela foi cercada por estruturas da igreja, mas os arqueólogos conseguiram acesso para análises e exames. O curioso é que durante as escavações feitas por arqueólogos modernos descobriram que ali existia um jardim e um local de sepultamento usado apenas por famílias nobres, o que se encaixa com o relato de que José de Arimateia teria cedido seu túmulo para colocar o corpo de Jesus.
Mesmo que algumas pessoas tentem dizer que é só mais um túmulo antigo, o peso histórico, espiritual e emocional desse lugar é gigantesco. Muitos relatam até sentirem uma energia diferente ao visitar esse espaço considerado sagrado desde os primeiros anos da fé cristã. Objeto 4. A Arca da Aliança. A Arca da Aliança é um dos objetos mais misteriosos, temidos e sagrados de toda a Bíblia, e até hoje ninguém tem certeza absoluta de onde ela está. Ela foi construída por Moisés por ordem direta de Deus, lá no livro de Êxodo, com madeira de acácia revestida de ouro puro, por dentro e por fora, e em seu interior estavam os 10 mandamentos, o bordão de Arão que floresceu e uma porção do maná do deserto. A arca era tão poderosa que a Bíblia conta que, quando ela era carregada na frente do exército de Israel, as batalhas eram vencidas de forma sobrenatural. O objeto não era apenas simbólico, ele carregava a presença de Deus, a glória dele, e qualquer pessoa impura que a tocasse caía morta na hora. Muita gente acredita que a arca foi escondida para protegê-la de inimigos que queriam destruí-la, principalmente durante invasões e guerras. Um dos relatos mais chocantes está em 2 Samuel capítulo 6, quando Uzá encosta na arca para tentar impedir que ela caísse, e mesmo com boas intenções, ele morre instantaneamente, só por ter tocado nela sem permissão. Isso mostra o nível de santidade e mistério que envolve esse artefato. Muitos estudiosos acreditam que a arca foi levada para lugares secretos como Etiópia, Egito, ou até mesmo escondida em cavernas em Israel, e que ela ainda existe, aguardando o tempo certo para ser revelada novamente. O que mais choca é que diversos exploradores e arqueólogos já afirmaram ter encontrado vestígios dela, mas nenhum deles conseguiu provar 100%. Na Etiópia, por exemplo, existe uma igreja que afirma guardar a verdadeira Arca da Aliança em uma sala protegida, onde ninguém pode entrar. O guardião da arca vive isolado, vigiando o objeto até a morte, e quando ele morre, outro guardião é escolhido. Mas nunca ninguém fora da igreja teve acesso direto, o que mantém a dúvida: será que é real? Seria essa a arca original? Ou será que ainda está enterrada em algum lugar secreto de Jerusalém, como muitos defendem? A arca tem também uma forte ligação com o fim dos tempos. Muitos acreditam que, quando ela for encontrada, será um sinal da vinda do Messias, ou do início de eventos proféticos muito importantes. Por isso, há tanto interesse em encontrá-la, principalmente por grupos religiosos, judeus e cristãos, e até mesmo por governos. Inclusive, alguns teóricos afirmam que certos serviços secretos já mapearam possíveis localizações e que existe uma corrida secreta para ser o primeiro a encontrar a arca antes de qualquer outro país. É como se fosse um jogo de tabuleiro espiritual com consequências gigantescas. O mais interessante é que a arca não era apenas um baú, ela tinha poderes sobrenaturais. Ela separava águas, fazia inimigos caírem, derrubava muros, e o mais impressionante, ela representava o trono de Deus na terra. Ela era carregada pelos sacerdotes, e não podia ser tocada por qualquer um, e mesmo os levitas precisavam se purificar antes de se aproximar. Isso mostra o quanto Deus é santo e como ele fazia questão que sua presença fosse respeitada. A arca não era decoração, ela era uma arma divina e também um lembrete do pacto entre Deus e seu povo. Hoje, muitos filmes e documentários tentam imaginar o que aconteceria se ela fosse encontrada. Em Os Caçadores da Arca Perdida, por exemplo, a ficção mostra nazistas tentando usar a arca como arma de guerra, o que é baseado em teorias reais. Há quem diga que Hitler realmente buscou a arca, e que havia um grupo secreto chamado Ahnenerbe que estudava artefatos sagrados em busca de poder. Esse tipo de curiosidade só aumenta o fascínio da humanidade por esse objeto sagrado, e faz a gente se perguntar: se ela ainda existir, será que o mundo está pronto para isso? Objeto 5. O Santo Graal. O Santo Graal é outro objeto cercado de segredos e lendas que atravessam séculos. Ele seria o cálice usado por Jesus Cristo na última ceia, aquele momento sagrado em que ele compartilhou o pão e o vinho com os discípulos antes de ser crucificado. Mas a história não para por aí. De acordo com tradições antigas, esse cálice também teria sido usado por José de Arimateia para recolher o sangue de Jesus quando ele estava na cruz, e isso fez com que o objeto ganhasse um valor espiritual incomparável. Não é à toa que tantas ordens secretas e cavaleiros dedicaram suas vidas para encontrar esse cálice. O Graal virou símbolo de busca espiritual, de salvação e de vida eterna. Algumas versões dizem que quem encontrar o Santo Graal jamais adoecerá, viverá para sempre ou terá acesso ao conhecimento divino. Isso fez com que ele se tornasse alvo de cruzadas, buscas religiosas e até sociedades secretas. Os cavaleiros templários são frequentemente ligados ao Graal, e há quem diga que eles o esconderam em lugares secretos da Europa para impedir que fosse usado de forma errada. Muitos acreditam que o Graal está escondido em cavernas, castelos ou até em catacumbas sob igrejas antigas. Mas a grande dúvida é:
O Graal é um cálice físico ou é algo simbólico? Algumas teorias dizem que ele nem é um objeto de verdade, mas sim uma linhagem secreta de Jesus ou uma sabedoria espiritual profunda. Outras defendem que o cálice existe sim, e pode estar em algum lugar da Terra, esperando o momento certo para ser revelado. Existem também igrejas que dizem possuir o cálice verdadeiro, como a Catedral de Valência, na Espanha, que guarda um cálice antigo e que muitos acreditam ser o Santo Graal. Mas nunca houve uma confirmação definitiva sobre isso. O Santo Graal também aparece em muitas obras da cultura pop, como livros, filmes e jogos, o que ajudou a espalhar ainda mais o seu mistério. Em O Código da Vinci, por exemplo, o Graal é tratado como um segredo capaz de mudar a história do cristianismo, o que gera perseguições e revelações bombásticas. Já em Indiana Jones e a Última Cruzada, o cálice aparece guardado por um velho cavaleiro em um templo escondido, e apenas quem tiver fé verdadeira consegue encontrá-lo e sobreviver. Isso reforça a ideia de que o Graal não é apenas um objeto, mas uma prova de fé. A busca pelo Graal representa a busca pela verdade, pela presença de Deus e pela vida eterna. É como se ele fosse um teste. Quem busca com ganância nunca vai encontrar, mas quem busca com humildade e sinceridade será guiado até ele. Essa mensagem toca muita gente e faz o mistério do Santo Graal continuar vivo até hoje. Afinal, e se o cálice realmente estiver escondido em algum lugar? E se ele for achado nos tempos finais, como parte de uma grande revelação? Isso com certeza mudaria tudo o que sabemos sobre o mundo e sobre a fé cristã. Objeto 6. O lenço de Verônica. O lenço de Verônica é um dos objetos mais intrigantes ligados à crucificação de Jesus, e ao mesmo tempo, um dos menos compreendidos. Segundo a tradição, durante a caminhada de Jesus com a cruz até o Calvário, uma mulher chamada Verônica teria se aproximado dele com um lenço branco e limpado o rosto ensanguentado do Salvador. E de forma milagrosa, o rosto de Jesus teria ficado estampado no tecido, como se fosse uma fotografia feita pelo próprio poder divino. Esse lenço se tornou um símbolo poderoso da compaixão e do consolo em meio à dor. O que impressiona é que esse lenço teria guardado a imagem de Jesus de forma sobrenatural, como se o próprio Deus tivesse deixado um retrato impresso ali. E mesmo sem uso de tintas ou pincéis, a imagem aparecia com profundidade, sombras e marcas de sangue. Isso leva muitos a compararem esse milagre com o Santo Sudário, mas diferente do sudário que cobre o corpo inteiro, o lenço de Verônica mostra apenas o rosto de Jesus e com uma expressão de sofrimento e misericórdia ao mesmo tempo. Ele se tornou símbolo de empatia e de lembrança do sacrifício de Cristo. A Igreja Católica conserva um véu considerado como lenço de Verônica na Basílica de São Pedro, em Roma, mas o acesso é extremamente restrito. Por séculos, ele foi mostrado ao público durante a Semana Santa, mas hoje está guardado a 7 chaves. Muitos estudiosos questionam se aquele véu é o original, pois ao longo da história vários lenços com imagem de Cristo surgiram, aumentando o mistério. E mesmo com investigações científicas, nunca foi possível provar a origem exata da imagem ou explicar como ela foi parar ali sem tinta, sem técnica artística e com detalhes anatômicos tão perfeitos. Existem também relatos históricos de reis e nobres que fizeram de tudo para conseguir o lenço, acreditando que ele teria poderes de cura e proteção. Alguns dizem que ele já esteve na França, outros na Espanha, e há versões que afirmam que o original foi perdido e o que está em Roma é uma cópia antiga. O fato é que o lenço de Verônica continua sendo um símbolo de fé muito forte, especialmente entre os católicos, que veem nele um lembrete do sofrimento de Jesus e da compaixão humana que toca o coração de Deus. Na arte sacra, o lenço de Verônica aparece em pinturas, esculturas e até em vitrais. Ele é sempre mostrado com o rosto de Cristo impresso, e geralmente nas mãos de uma mulher de expressão triste e piedosa. A história ganhou tanta força que virou uma das estações da Via Sacra, aquela caminhada que relembra o caminho de Jesus até a cruz. Isso mostra o impacto que esse pequeno gesto de bondade teve no cristianismo, e como um simples pedaço de pano se transformou em um dos objetos mais poderosos e enigmáticos da fé cristã. Objeto 7. Os ossos de Caifás. Um dos objetos mais intrigantes ligados à história de Jesus é o ossuário de Caifás, o sumo sacerdote que, segundo os evangelhos, liderou o julgamento religioso que levou Jesus à crucificação. Esse ossuário foi encontrado em Jerusalém, em 1990, durante escavações arqueológicas, dentro de uma tumba de uma família judaica rica do século I. A inscrição no ossuário traz o nome Yosef Bar Caifa, que muitos estudiosos acreditam ser uma referência direta a José, filho de Caifás, o que reforça a autenticidade do achado. Além disso, esse objeto tem um grande valor histórico porque confirma a existência de uma figura importante citada nos evangelhos, colocando a história de Jesus em um cenário mais real e documentado.
O ossuário de Caifás está decorado com detalhes elegantes, o que mostra que se tratava de uma pessoa de alta posição social e religiosa. Segundo os evangelhos, Caifás teve um papel direto na prisão de Jesus, sendo ele quem conduziu o interrogatório durante a noite e depois entregou Jesus aos romanos. Muitos estudiosos veem esse objeto como uma prova arqueológica da existência dos personagens envolvidos na crucificação de Jesus, e não apenas como símbolos religiosos. A ligação direta entre o objeto e o personagem bíblico torna tudo ainda mais fascinante, porque ajuda a construir a linha do tempo dos acontecimentos. Esse achado gerou grande repercussão mundial, pois pela primeira vez se encontrou algo físico que poderia estar ligado ao julgamento de Jesus. Muitos estudiosos judeus e cristãos analisaram o objeto, e embora haja discussões sobre a total confirmação da identidade, o nome e o período histórico batem com precisão com o que é descrito na Bíblia. O ossuário também indica que a prática de enterrar os mortos em ossuários era comum naquela época, o que dá ainda mais contexto histórico para as práticas culturais e religiosas do tempo de Jesus. O ossuário de Caifás é uma peça rara que faz a ponte entre o mundo físico da arqueologia e o universo espiritual da fé cristã. Ele mostra que muitos dos acontecimentos descritos na Bíblia aconteceram em locais e com pessoas reais, e que deixaram vestígios que podem ser encontrados até hoje. Esse tipo de descoberta fortalece a fé de muitos, porque dá uma sensação de realidade e proximidade com os tempos de Jesus, o fato de podermos ver, tocar e estudar um objeto que pode ter pertencido a alguém que falou diretamente com Jesus é algo poderoso e impressionante. Além disso, ele ajuda a lembrar que por trás das histórias da Bíblia existem personagens históricos com decisões reais, que mudaram o rumo da humanidade. Caifás, sendo responsável por entregar Jesus aos romanos, teve um papel essencial nesse momento tão importante da fé cristã. Ver seu ossuário é como olhar para as consequências reais da rejeição de Jesus por parte da elite religiosa da época, e ao mesmo tempo perceber como tudo fazia parte de um plano maior que se cumpriu na cruz. Objeto 8. O pregos da crucificação. Os pregos da crucificação são talvez um dos objetos mais simbólicos e emocionantes ligados à paixão de Jesus. Existem relatos de que pregos antigos foram encontrados em tumbas romanas, e alguns arqueólogos acreditam que 2 desses pregos podem ter sido usados na crucificação de Jesus. Esses pregos foram descobertos dentro de um ossuário que também teria ligação com Caifás, e desde então foram motivo de debates e pesquisas, mesmo que não se possa provar com certeza que esses pregos foram usados. Em Jesus, o fato de estarem associados a figuras envolvidas em sua morte torna o assunto muito sério e emocionante. Esses pregos têm características compatíveis com o tipo usado nas crucificações romanas, são longos, enferrujados, e mostram sinais de terem sido usados em corpos humanos. O detalhe mais impressionante é que, ao serem analisados por especialistas, foi encontrado vestígios de madeira e fragmentos de osso presos ao ferro, o que indica que realmente foram usados em uma crucificação. A possibilidade de que esses objetos tenham sido usados em Jesus, ou em pessoas crucificadas ao mesmo tempo que ele, é algo que provoca emoção em muitos cristãos. Há estudiosos que afirmam que esses pregos teriam sido guardados por causa do impacto que a morte de Jesus causou naqueles que estavam por perto. Talvez um soldado romano que testemunhou o que aconteceu tenha guardado esses objetos por reconhecer que havia algo diferente naquela crucificação. Se isso for verdade, esses pregos não são apenas pedaços de ferro antigos, mas testemunhas silenciosas de um dos momentos mais sagrados e dolorosos da história cristã. Eles representam a dor, o sacrifício, e também o amor de Jesus pela humanidade. Esse tipo de objeto tem o poder de tocar as pessoas profundamente, pois transforma algo que muitas vezes é visto apenas como simbólico em uma realidade física. Você olha para aqueles pregos e entende o quanto Jesus sofreu, o quanto foi humilhado e ferido, e tudo isso por amor. Esse tipo de conexão emocional e espiritual torna esses objetos ainda mais valiosos para os que creem. Mesmo os que duvidam da autenticidade exata deles, reconhecem o valor espiritual e histórico que esses pregos carregam. A ciência continua estudando esses pregos, mas o fato é que eles trazem à tona a realidade das crucificações naquela época e nos aproximam ainda mais do sofrimento de Jesus. Seja como provas arqueológicas, seja como símbolos da fé, esses pregos nos fazem lembrar do alto preço que foi pago na cruz, nos lembram que a fé cristã é baseada em fatos reais, dores reais, sangue real e salvação verdadeira, e que cada detalhe daquele dia ficou marcado na história da humanidade. Objeto 9. O título da cruz. Quando Jesus foi crucificado, colocaram sobre sua cabeça uma placa com a frase Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Esse título foi escrito em hebraico, latim e grego, e servia como motivo de sua condenação segundo os romanos. Alguns estudiosos acreditam que essa placa foi preservada por fiéis nos primeiros séculos do cristianismo, e há rumores de que esse objeto ainda existe, guardado em locais secretos ou preservado em relíquias antigas que não são exibidas ao público com frequência. Em Roma, na Basílica de Santa Cruz de Jerusalém,
há uma tábua antiga com inscrição semelhante, que muitos acreditam ser parte do título original colocado na cruz de Jesus. Essa placa de madeira traz inscrições apagadas e gastas pelo tempo, mas que ainda são visíveis com tecnologia moderna. É um dos objetos mais curiosos e respeitados por estudiosos e religiosos, pois a simples existência de algo tão específico e descrito nos evangelhos mostra que os primeiros cristãos realmente guardaram e preservaram objetos ligados a Jesus com muito cuidado. O valor desse título vai muito além do objeto físico. Ele representa a humilhação que Jesus sofreu, pois o que era para ser um aviso de condenação virou, na verdade, uma proclamação da verdade. Jesus é o Rei, e aquele título na cruz se tornou um símbolo de vitória e glória para os cristãos. Imaginar que essa placa sobreviveu por mais de 2000 anos é algo incrível, e reforça a ideia de que a história de Jesus está conectada com objetos reais que ainda podem ser encontrados e analisados. Muitas pessoas que visitam essa tábua relatam sentir uma forte emoção, como se estivessem mais perto do momento da crucificação, e essa experiência pessoal tem um peso espiritual muito grande. O título da cruz não foi apenas uma zombaria dos romanos, mas um marco da realeza de Jesus, e ter essa peça como relíquia é como ter uma prova visível da identidade do Salvador, algo que conecta o passado com o presente e fortalece a fé de milhares ao redor do mundo. Há estudiosos que dedicam a vida inteira para confirmar a autenticidade dessa placa, usando análises químicas, históricas e até comparações com documentos antigos, e mesmo que ainda haja dúvidas, muitos concordam que se trata de uma relíquia extremamente valiosa, por tudo que representa, por tudo que traz à memória, e por tudo que aponta para a verdade bíblica. Esse título é um dos objetos mais significativos quando falamos em provas da existência de Jesus na Terra. Objeto 10. A Escada Santa de Jerusalém. A Escada Santa, também conhecida como Scala Sancta, é um conjunto de degraus que, segundo a tradição cristã, foi usado por Jesus quando foi levado ao palácio de Pilatos para ser julgado. Acredita-se que Helena, mãe do imperador Constantino, tenha levado os degraus de Jerusalém para Roma no século IV, como parte de seu esforço para preservar relíquias da paixão de Cristo. Desde então, a escada está em Roma e é considerada sagrada por muitos fiéis, que sobem os degraus de joelhos como forma de penitência e devoção. Essa escada tem sinais de desgaste e manchas que muitos acreditam ser marcas do sangue de Jesus. Durante séculos, pessoas de várias partes do mundo visitam esse local para orar e relembrar os passos de Jesus antes da crucificação. O fato de a escada ter sido levada por Helena e preservada com tanto cuidado reforça a ideia de que ela é uma relíquia real, ligada diretamente aos momentos mais dolorosos da vida de Jesus, e isso a torna um dos objetos mais importantes para o cristianismo. A Escada Santa não é apenas um símbolo histórico, mas também espiritual. Ela representa o caminho do sofrimento, da entrega e da obediência. Subir seus degraus é como participar do sacrifício de Cristo. Sentir na pele a dor, a humilhação e o peso que ele carregou por amor à humanidade. Essa experiência tem transformado vidas, e muitos afirmam receber curas, respostas e consolo espiritual durante o percurso. Além disso, estudiosos e historiadores têm confirmado que os materiais da escada são compatíveis com construções da época de Pilatos, o que fortalece ainda mais a ligação com Jesus. Claro, há quem questione a autenticidade, mas a devoção e a tradição mantida há séculos mostram o impacto que ela causa até hoje. A escada se tornou um lugar sagrado de peregrinação, fé e memória viva da paixão de Cristo. A simples ideia de pisar ou ajoelhar em algo que Jesus tocou com seus pés é algo que mexe profundamente com os corações dos fiéis, e essa conexão física e espiritual com o Salvador transforma esse objeto em uma ponte entre o céu e a terra, algo que faz o passado se tornar presente, e a fé se tornar palpável. A Escada Santa é, sem dúvida, um dos maiores testemunhos físicos da caminhada de Jesus entre nós.